Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, e espero também que todos vocês estejam bem, certo? Nessa semana a gente vai ver o capítulo 2 chamado de calorimetria, ou seja, o estudo do calor, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia, sobre o conceito de calor, tá? Assim como também os sistemas estabelecidos e sistemas isolados e não isolados. Vamos lá? Então, o capítulo de hoje, como eu falei, calorimetria, certo? A ideia é identificar as condições de transferência de calor, identificar e analisar os tipos de calor e as variações de temperatura, analisar os processos de transferência de calor tendem ao equilíbrio térmico, reconhecer um sistema isolado. Quais são os conceitos que a gente vai estudar? Calor, capacidade térmica, calor específico, sistema isolado, equilíbrio térmico, transferência de calor e estados físicos da matéria, tá bom? Então, a primeira ideia, a gente tem aqui no começo do capítulo essa imagem, né, do geyser, Beltford, Cellulose e suas camadas coloridas de bactérias, certo? Aqui a gente tem uma relação com o calor e a temperatura e a coloração desse ambiente, né? A gente falou isso no vídeo passado, que calor e temperatura são grandezas diferentes, tá? Lembrando que temperatura está relacionado ao corpo, né? Então, aqui nessa figura, a gente tem a representação do corpo A e o corpo B. Cada um desses corpos, eles têm uma temperatura associada a eles, ou seja, eles têm uma agitação térmica associada a eles. Quanto maior a agitação térmica, maior é a temperatura do corpo. Devido a essa diferença de temperatura entre o corpo A e o corpo B, vai existir uma passagem de energia de um corpo para o outro, tá? Então, você tem aqui a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, ou seja, você tem uma transferência de energia de A para B, uma vez que ele tem temperaturas diferentes, tá? Ao atingirem a mesma temperatura, há cessa essa passagem de energia de calor ali, tá? Por muito tempo teve-se uma discussão, né, do que seria o calor. Houve na história a teoria do calorífico, né, onde o calor seria uma substância, uma matéria que passaria de um corpo para o outro, tá? Veio na história uma experiência extremamente importante, que é a experiência de Joule, onde estabeleceu que energia ela não é uma substância, ela não é matéria, mas sim a forma de uma energia, né? Então, calor, né, foi estabelecido experimentalmente lá por Joule, né, a quantidade de calor e calorias em Joule, tá? Então, o que seria a quantidade de calor? Uma caloria seria a quantidade de calor recebida por 1 grama de água pura para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Ou seja, se eu tenho lá 1 grama de água e essa grama de água está a uma temperatura de 14,5 graus Celsius e eu quero aumentar essa temperatura de 14,5 graus Celsius para 15 graus Celsius, eu vou ter que fornecer para o sistema 1 caloria, ou seja, 4,18 joules, tá? Então, o experimento do Joule, ele estabeleceu, né, através dessa experiência, essa relação de Joule e calorias, tá? E aí, a teoria de calorífico, né, a ideia de que o calor fosse uma substância, ela deixou de ser aceita. E aí a experiência do Joule mostrou para nós que calor é uma forma de energia, tá? E aí então você tem algumas características, né? Calor é energia em trânsito que se transfere espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Não podemos dizer que o calor está contido no corpo, porque não é possível esvaziá-lo ou enchê-lo, tá? Então, existe uma relação, né, de calor e temperatura ali à medida que a gente estabelece essas relações, certo? E aí,
você tem ali uma consequência dessa transferência de calor, né? É a variação de temperatura, tá? Então, à medida que você absorve ou retira calor de um corpo, o que vai acontecer com esse corpo ele vai sofrer uma variação de temperatura, tá? Então, por exemplo, se um corpo está próximo a uma fonte de calor, a sua temperatura aumenta. Se um corpo está longe de uma fonte de calor, a tendência desse corpo é se resfriar, ou seja, há uma variação de temperatura nele ali, tá? O calor, então, provoca o calor, né, que provoca uma variação na temperatura é chamado de calor sensível, ou seja, perceptível uma variação de temperatura. Mais tarde, a gente vai falar de um outro tipo de calor que aí vai modificar o estado da matéria, tá? Então, a gente faz a separação em dois tipos de calor. Calor sensível, aquele que faz a variação de temperatura, ok? Certo, gente? E aí a gente tem alguns conceitos físicos importantes para a gente entender. Um deles é o que a gente chama de capacidade térmica. Capacidade térmica de um corpo, é a razão entre a quantidade de calor recebida ou cedida pela variação da temperatura sofrida, né? Então, a capacidade térmica que um corpo tem é o quanto que ele recebe de calor e o quanto que esse calor vai variar a sua temperatura, tá? Lembrando que no sistema internacional, Joule é a unidade de medida de calor, Kelvin, a unidade de medida de temperatura, então a unidade de capacidade térmica é Joule por Kelvin, tá? Podemos usar Joule por Celsius, uma vez que a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin, tá? Podemos separar aqui um sistema termicamente isolado. O que é um sistema termicamente isolado? É aquele a qual não há troca com o meio externo, há apenas uma troca de calor entre os corpos, tá? Então, por exemplo, você novamente tem o corpo A e o corpo B, os dois estão em temperaturas diferentes, e aí, devido a essa diferença de temperatura, há uma transferência de calor de um corpo com maior temperatura com um de menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando dois corpos vão atingir a mesma temperatura. Então, vai haver uma troca de calor entre o corpo A até que os dois corpos, o corpo A e o corpo B, permanecem com a mesma temperatura. Estando com a mesma temperatura, a gente chama de equilíbrio térmico, tá? Nesse caso aqui, a gente tem lá, né, a capacidade térmica é igual a M vezes C, tá? Esse Czinho nós chamamos de calor específico, que depende, é uma característica da substância, é uma característica do objeto, tá? No caso da água, isso é extremamente importante vocês não esquecerem, que o calor específico da água é uma caloria gramas graus Celsius. O que isso quer dizer? Que para a gente variar em 1 grau Celsius, 1 grama de água, a gente precisa de 1 caloria, tá bom? E aí, nesses sistemas termicamente isolados, a gente consegue estabelecer a relação entre o calor e a variação da temperatura, tá? Então, essa expressão aqui, Q é igual a M vezes C vezes ΔT, é a equação fundamental da calorimetria, ou seja, o calor sensível é dado pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? E aí, se a variação de temperatura for maior do que zero, então o calor, né, vai ser maior do que zero, assim o calor foi recebido e a temperatura aumentou, tá? Se houve uma variação de temperatura negativa, então houve um corpo cedeu calor para o ambiente e aí ele diminuiu a sua temperatura, tá? Que eu falei aqui para vocês do calor específico, né? O calor específico ele depende, por isso o nome específico depende de cada substância. Cada substância ele tem um calor específico. Então vamos imaginar, né, um caso onde você tem
um pedaço de madeira, um bloco de madeira e um bloco de metal. Esses dois objetos, eles estão a uma mesma temperatura. Porém, quando você coloca a sua mão no metal e você coloca a sua mão na madeira, você tem sensação diferente. Ou seja, parece, né, você tem a sensação térmica de que o metal tá mais gelado do que a madeira. Isso não é porque eles estão com temperaturas diferentes, mas sim pela capacidade térmica que cada um desses objetos tem. Ou seja, o calor específico de cada um deles é diferente. E isso dá essa sensação térmica diferente quando eles estão à mesma temperatura. Mas isso é uma característica do material, tá, gente? Aqui você tem a grandeza física, a unidade na prática e a unidade no sistema internacional, tá? Certo, gente? Então, o que a gente tem aqui são grandezas físicas importantes quando a gente fala desses sistemas ali, tá? Aqui a gente tem, no sistema termicamente isolado, a troca de calor, né? O que acontece? A quantidade de calor num sistema termicamente isolado, ou seja, que não tem influência dos meios externos, há uma quantidade de calor igual a zero. Então, a quantidade de calor cedido e a quantidade de calor fornecida, a soma desses dois tem que dar igual a zero. Isso implica num sistema termicamente isolado. Então, se você tem dois corpos que estão com temperaturas diferentes, a quantidade de calor recebida por um e a quantidade de calor fornecida pelo outro, em módulo, são iguais. A diferença é que um vai estar cedendo e o outro vai estar recebendo, tá? Aqui você tem o equivalente em água, né? Para um corpo qualquer, o equivalente em água é definido como a massa de água que tem a mesma capacidade térmica do corpo, tá? E aí você tem um aparelho que auxilia a gente estabelecer algumas grandezas físicas, que é o calorímetro, né? O calorímetro é um recipiente cujas paredes são constituídas de materiais isolantes, assim como os corpos em seu interior efetuam trocas de calor sem troca de calor com o meio externo, tá? E aí você consegue estabelecer através desse aparelho, o calor específico de cada substância, tá? Então, ali você tem o termômetro, tem o corpo do calorímetro, tem o material isolante. Então, a quantidade de calor do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura, tá? E aí, um calorímetro ideal, a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B tem que ser igual a zero, tá? Já no caso de um sistema onde ele não é ideal, né? Você tem uma troca com o meio externo e aí você tem que considerar essa troca, né, desse meio externo aí, tá? Então, a quantidade de calor do corpo A, a quantidade de corpo B e a quantidade de troca de calor com a parede do calorímetro, certo? Quantidade de calor do calorímetro maior que zero, o calorímetro recebe calor do corpo A e do corpo B. Calorímetro menor do que zero fornece calor para o corpo A e para o corpo B. Então, um calorímetro ideal, a troca de calor entre o corpo A e o corpo B. Um calorímetro não ideal, você tem troca entre o corpo A, B e o corpo C, que seria o calorímetro, tá? E aí, um sistema não isolado termicamente, você tem que considerar a troca de calor com o ambiente, né? E aí, essa troca de calor com o ambiente é chamada de QU, né? Aonde você tem o ambiente recebe calor do corpo A e do corpo B, e o ambiente fornece o corpo A e o corpo B, tá? Isso é em relação à igualdade maior ou menor do que zero ali, tá bom, gente? Então, aqui a gente tem a exemplificação desse sistema, o corpo A e o corpo B. A temperatura inicial do corpo A e do corpo é maior do que o corpo B, então é fornecido calor para o restante do sistema, né? A parte externa do sistema. Ok, gente? Para o próximo vídeo, a gente vai falar de fases da matéria, certo? E aí são tópicos que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente lá na próxima semana. Ok, gente? Então, o que a gente precisa guardar do vídeo de hoje é isso. O que é calor sensível? Calor sensível é a quantidade de calor fornecida para variar a temperatura de um corpo. E que corpos com temperaturas diferentes há a transferência de uma grandeza física que a gente chama calor. Ou seja, uma forma de energia térmica, tá?
que no sistema internacional é medido em joule, e temos a unidade usual calorias, e uma caloria corresponde a 4,18 joules aí, tá? E uma pessoa extremamente importante no desenvolvimento dos conceitos envolvidos a essas grandezas físicas foi o Joule, porque ele conseguiu, através de um experimento, estabelecer a relação de calor e trabalho, tá, gente? Então, essa é a importância do Joule neste momento da história. Ok, gente? Espero que vocês consigam estudar, espero que o vídeo seja aí de bom uso para vocês, que isso auxilie vocês no momento de estudo de vocês. Ok, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem!